Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A nossa caminhada cristã pode ser comparada a uma competição. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Deus fez essa comparação com o profeta Jeremias. Vamos ao nosso tema, competição com os cavalos. Nosso texto base está em Jeremias, capítulo 12, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? O profeta Jeremias, ele foi um homem chamado por Deus. Ele teve um chamado muito lindo e o Senhor disse para Jeremias que não seria fácil, mas o Senhor estaria com ele. Jeremias capítulo 1, verso 5 e verso 8. Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós vemos que já na chamada de Jeremias, o Senhor mostra que servir a Deus não é fácil. O Senhor mostra que levar a palavra, que ser profeta não é fácil. E nesta caminhada, Jeremias viu que não foi nada fácil. Muitas vezes foi até insuportável. E certa vez o Senhor, ele revelou para Jeremias que havia pessoas lá de Anatote, vizinhos dele, parente dele, da cidade natal, que queria matá-lo. Jeremias capítulo 11, verso 18, diz assim: e o Senhor me fez saber, e assim o soube, então me fizeste ver as suas ações. O Senhor é aquele que conhece o oculto, conhece o escondido. Para Deus não há nada encoberto. Deus conhece todas as coisas, e o Senhor avisou Jeremias, mostrando para Jeremias que ele estava sendo sustentado por Deus. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, vou continuar o versículo, que buscam a tua vida. Olha o que o Senhor falou para Jeremias acerca daqueles que queriam matá-lo. E ainda esses homens falavam: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Eram homens soberbos, eram homens arrogantes, homens que queriam matar o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias entregava a mensagem que o Senhor mandava. Imagina a tristeza do profeta Jeremias, porque o Senhor mostrou para ele o que estava acontecendo. O Senhor mostrou que pessoas que viram Jeremias crescendo, e essas pessoas maquinavam contra a vida de Jeremias. Sabe o que Jeremias fez? Jeremias capítulo 11, verso 20 diz: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Você viu o que Jeremias fez? O que nós devemos fazer? Orar. Foi justamente isso que Jeremias fez. Ele colocou nas mãos do Senhor e ele pediu para o Senhor agir nesta situação. Ele reconheceu que o Senhor é todo-poderoso, é soberano, que conhece todas as coisas, que prova os pensamentos, que prova os sentimentos e conhece as intenções de cada um. Ele orou ao Senhor, ele colocou a situação nas mãos do Senhor. Ele tinha promessa da presença de Deus na vida dele. E Jeremias, ele tinha esse costume, um hábito saudável de conversar com Deus. Após esta situação,
coração. Ele pergunta ao Senhor como que o Senhor deixa, qual o motivo que os ímpios eles prosperam. Ele poderia estar se referindo justamente aos moradores de Anatote que estavam tramando traiçoeiramente contra ele. Jeremias capítulo 12, verso 1, a parte B, que fala assim: porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem alevosamente, ou seja, todos os que procedem traiçoeiramente. Mas Jeremias, ele poderia não entender que o Senhor permite, mas é por um tempo, porque o justo juiz, ele faz justiça, mas a justiça de Deus é no tempo dele. O salmista Davi também faz uma pergunta semelhante ao Senhor no Salmo 13, verso 2. Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha a pergunta do rei Davi ao nosso Deus. Às vezes a gente acha que a pessoa ímpia, que aquela pessoa que se levanta contra nós está prosperando e o Senhor não está fazendo nada. É um engano nosso, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O profeta Abacuque, ele também pergunta ao Senhor. Abacuque capítulo 1, verso 2. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Abacuque, ele estava mostrando para o Senhor as coisas que estavam acontecendo, mas o Senhor, ele continuava no controle. E depois ele mostrou para Abacuque que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eles mostraram que eles queriam o quê? Eles queriam ver o agir de Deus, mas eles poderiam estar se esquecendo que o tempo de Deus é perfeito e o Senhor é paciencioso. Nesse contexto que a gente vê de Jeremias, Jeremias nos mostra decepção, Jeremias nos mostra tristeza, desejo de ver Deus agindo naquela situação. Deus, ele fala com Jeremias, comparando a caminhada que Jeremias estava fazendo a uma corrida. Deus já havia falado com ele o principal. Deus havia garantido que o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está conosco, é certo que Deus nos dá vitória. Deus já havia falado também para Jeremias que Deus faria justiça. Deus viu o que estava acontecendo, mas também Deus viu a impaciência de Jeremias. E agora, Deus, ele faz uma pergunta para Jeremias. Ele compara a caminhada e, por que não dizer, a nossa maneira de enfrentar as dificuldades a uma corrida. Vamos conferir Jeremias capítulo 12, verso 5, a parte A. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé. Eu achei lindo esse versículo quando o Senhor me deu, e eu confesso que eu demorei para fazer esse estudo, mas chegou o momento. Deus estava mostrando para Jeremias que quem decide aceitar viver com ele passará sim por dificuldades, mas o nosso Jesus, o nosso amado mestre, ele já nos deu essa advertência em João capítulo 16, verso 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus já estava mostrando que não seria fácil, mas o Senhor, ele fala para Jeremias que Jeremias não deveria se apoiar confiando nos homens. Jeremias capítulo 12, verso 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles.
ainda que te digam coisas boas. O Senhor estava ensinando Jeremias a depender unicamente dele, e nós precisamos entender que precisamos confiar, depender e esperar no Senhor. Quando a gente vê correr com os homens que vão a pé, seria Deus mostrando para Jeremias que a tristeza que aqueles homens de Anatote estavam proporcionando a ele poderia ser somente uma demonstração do que poderia vir. Poderia vir mais sofrimentos, mais decepções e ainda num nível maior. Se com aqueles homens de Anatote, Jeremias estava se sentindo fatigado, cansado, é por isso que Deus fala para ele como seria então correndo com os cavalos. Jeremias capítulo 12, verso 5, a parte B. Como poderás competir com os cavalos? Nós podemos entender esse competir com os cavalos em relação a lutas maiores, em relação até mesmo com o rei de Jerusalém, com os habitantes de Jerusalém. Se com aqueles que Jeremias estava acostumado, que eram parentes, que eram vizinhos, que eram amigos, fez Jeremias ficar cansado, fez Jeremias ficar decepcionado, Deus estava falando para Jeremias: como será então? Como você ficará então quando for competir com os cavalos, com o rei de Jerusalém, com habitantes de Jerusalém? Se Jeremias ficou angustiado, triste, decepcionado, justamente por estar sendo traído pelos compatriotas dele, imagina só como Jeremias ficaria com algo ainda maior. Mas o Senhor mostrou a Jeremias que a nossa segurança está nele, não está no momento que vivemos aqui achando que será somente tranquilidade. Jeremias capítulo 12, verso 5, a parte C. Se tão somente numa terra de paz estás confiado. É muito gostoso quando nós estamos vivendo um momento de abastança, momentos felizes, momentos de alegrias, mas na nossa caminhada haverá sim momentos de dificuldades, e é justamente isso que o Senhor fala. Às vezes nós nos apegamos, nós ficamos confortavelmente numa zona de conforto, mas o Senhor mostra que servir a Ele, seguir a Ele não é fácil. E o Senhor perguntou a Jeremias como ele fará no momento das dificuldades. Jeremias capítulo 12, verso 5, a parte D do versículo, a última parte que mostra como farás na enchente do Jordão, porque quando as margens do Jordão transbordavam, até os animais saíam da floresta, saíam das beiradas, e a gente vê, vivemos num mundo onde existem dificuldades, tribulações, angústias. Por isso que eu comecei falando, o Senhor falou para Jeremias que o Senhor estava com ele, assim como o Senhor fala para ti neste momento. É o Senhor que te garante vitória, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te fortalece. Deus estava mostrando isso para Jeremias. Deus falou para Jeremias: você se alistou para uma guerra. Para vencer esta guerra, você tem que estar consciente que a tua luta não vai ser fácil. Nós sabemos disso porque o Senhor fala para nós que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne, contra sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade. E o Senhor fala para Jeremias: pense que a minha presença está convosco. É a mesma coisa que o Senhor fala conosco. Quando o Senhor falou para Jeremias: pense que a minha presença está contigo, é o Senhor trazendo para você: o importante você tem é você saber que diante de qualquer luta, diante de qualquer dificuldade, você não está só, porque é o Senhor que promete estar contigo. E ainda o Senhor fala que estaria com ele, mas é necessário ter confiança, viver na dependência do Senhor. Jeremias no capítulo 15, verso 20 nos diz: eu farei a tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não o vencerão jamais,
pois estou contigo a fim de resgatar-te e salvá-lo. Esse versículo, ele me chama muita atenção. Quantas vezes eu falo para o Senhor, Senhor, me fortaleça, porque não é fácil e eu sinto o Senhor através da sua presença, através da palavra dele, através do conforto dele, do amor dele me fortalecendo. E Jeremias, ele precisava justamente fazer isso, se fortalecer em Deus, se fortalecer no Senhor. Aí eu achei interessante que o Senhor, ele mostrou o que é se fortalecer. Sabe o que é? É tornar-se forte ou tornar-se mais forte. É fortificar-se, olha, se robustecer, tornar mais resistente, é reforçar. É impressionante o que significa essa palavra fortalecer, e nós precisamos nos tornar cada dia mais fortes no Senhor para que possamos nesta caminhada, quando estamos passando por dificuldades, aquelas que parecem que não têm fim, aquelas que parecem que estão nos machucando, nos sufocando, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E Paulo, ele nos mostra isso, ele nos mostra em Efésios, no capítulo 6, verso 10, que eu quero citar. Fortalecei-vos no Senhor. Nós precisamos fazer isso. Precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos nos fortalecer no poder do Senhor. Mas Paulo, ele fazia, sabe o que? Ele orava pelos cristãos, inclusive pelos cristãos lá de Efésios, para nós entendermos Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Olha a oração de Paulo. Porque às vezes não somos nós que estamos nessa peleja, que estamos nessa dificuldade, são pessoas que o Senhor coloca para nós clamarmos por elas, para nós intercedermos por elas, para que o Senhor ajude-as, para que o Senhor as fortaleça, para que o Senhor sustente elas através do Espírito Santo. Salomão nos fala que nós precisamos ser fortes, porque se nós formos fracos, se nós formos esvaecer na nossa aflição, nós vamos cada vez ter a nossa força diminuída. Provérbios capítulo 24, verso 10, que diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu posso até começar com pouca força, mas eu vou me refugiar no Senhor. Eu vou buscar fortalecimento no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta. E nós precisamos entender que nós buscamos o Senhor, mas é constantemente, é independente do momento que nós estamos vivendo. Salmo 105, verso 4, o salmista fala: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. É como se o salmista tivesse falado: busque se fortalecer mais e mais na presença do Senhor. Quando você estiver ferido, angustiado, com a alma amargurada, lembre-se, o Senhor é Ele que pode te curar, assim como Jeremias falou para o Senhor. Jeremias 17:17, cura-me, ó Yahvé, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. É maravilhoso podermos adorar ao Senhor, é maravilhoso podermos louvar ao Senhor, mas é necessário sabermos que precisamos de cura. Quando a nossa alma está amargurada, quando nos sentimos enfraquecidos, nós precisamos ser curados, e a cura, ela vem pelo Senhor. Ela vem quando estamos na presença do Senhor. Precisamos estar olhando para o nosso Jesus, porque o nosso Jesus é o nosso exemplo. Terão dias que nós correremos como os que estão a pé, como se fosse uma luta.
não muito intensa, mas haverá dias que as lutas parecerão insuportáveis, como se nós estivéssemos correndo a cavalo, com cavalo, ou até mesmo competindo com cavalos. Mas nós precisamos entender que o Senhor é a nossa força. Nós precisamos entender que o nosso Jesus é o nosso exemplo. E o nosso Jesus suportou oposição, suportou muito sofrimento por amor a nós. Ele é o nosso exemplo, Hebreus 12, verso 3, que diz: refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. É como se o Senhor falasse para Jeremias: Jeremias, não fique fatigado, não fique cansado, não fique desanimado, porque o principal você tem, que é a minha presença. E eu te convido, coloque todas as tuas dificuldades nas mãos daquele que pode resolver. Se coloque na presença do Senhor, porque é o Senhor que te fortalece. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente, que o nosso amado Mestre Jesus venha te fortalecer dia a dia, mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.